Política monetária não convencional. Essa política, como o próprio nome sugere, ela utiliza-se de estratégias que não seriam utilizadas dentro de momentos econômicos normais. Então, essas estratégias são utilizadas pelo governo com a intenção de reduzir efeitos de um período de crise, ou seja, aquele momento em que não é normal na economia, tá? E aí nós tivemos no período recente, né, da nossa história, dois momentos que foram empregados políticas econômicas, política monetária não convencional. Foi 2008 e 2020, tá? Já vou explicar isso para vocês já já. Então, dessa forma, as políticas monetárias não convencionais, elas são utilizadas para o quê? Para evitar um colapso econômico total. Na crise de 2008, em que os Estados Unidos, né, a crise do subprime nos Estados Unidos, a crise imobiliária nos Estados Unidos, o Brasil utilizou de política monetária não convencional através da concessão de crédito para incentivar a economia. Foi aí que veio o PAC, foi aí que veio Minha Casa Minha Vida, ou seja, o governo utilizou de política monetária de aumento do meio circulante, mas direcionado para o emprego em alguma área econômica específica. Isso foi extremamente inteligente, porque ele não só colocou a economia para funcionar, não só colocou recursos na economia para a economia girar, como ele determinou como deveria ser girado esses recursos, como deveriam ser empregados esses recursos, no aumento de moradia, no aumento da construção civil, e isso foi extremamente benéfico para o país, e no aumento da estrutura do país através do PAC, que também foi extremamente benéfico para o país. Então, foi muito inteligente. E também nós tivemos depois em 2020, com o isolamento social, né, os benefícios sociais, né, aumentados, né, os valores disponibilizados para aquelas pessoas que estavam em situação de risco naquele momento. E isso também foi extremamente benéfico. Por quê? Porque as pessoas estavam em momento de perda de emprego, em momento de quem trabalhava, por exemplo, com comissão não teria comissão, ia receber só salário fixo. Então, sem prejuízo de perda do emprego, né, o governo permitiu que esse benefício facilitasse a vida naquele momento, naquela situação específica de crise global, né? E não foi só no Brasil. O subprime nos Estados Unidos em 2008, ele pegou principalmente as economias emergentes, afetou principalmente as economias emergentes, mas o Covid-19 em 2020 pegou o globo como um todo, né? Não teve jeito, todo mundo teve problema. Então, isso fez com que a economia não entrasse em colapso total e também fez com que alguns empresários, não todos, muitos empresários tiveram problemas ainda, conseguissem manter a empresa, né, funcionando ali naquele período, porque aí reduziu os impostos também, reduziu recolhimento de alguns impostos específicos, principalmente referente à folha de pagamento, para os empresários também, como não tem entrada de recurso, porque a economia é praticamente parada, consumo praticamente suspenso, em muitos casos de paralisação total, principalmente em bens de consumo duráveis, né? Claro que a área de consumo de bens de consumo imediato não parou total, porque as pessoas precisavam comer, precisavam se locomover ainda de alguma forma, apesar de ter uma redução bastante drástica, não parou total, mas teve áreas do setor econômico que teve paralisação total. Então, essas políticas econômicas não convencionais, elas são necessárias e são empregadas somente nesses momentos. Muitas vezes é preciso uma implementação de uma lei complementar, de uma lei ou de um decreto provisório para poder se utilizar essas políticas, e isso faz com que também se crie alguns riscos. Por isso que as políticas monetárias não convencionais não são usadas em momentos de normalidade, tá? E, claro, a gente tem que ter muita consciência de que isso é transitório, isso é para momentos de crise, não vai ser para o resto da vida e não deve ser para o resto da vida, não deve ser uma situação duradoura, né? Ela deve ser só para aquela situação drástica. Então, se utiliza esse tipo de sistema, tá? Então, esse tipo de política monetária. Então, quais são os tipos de política monetária mais comuns? Então, pode ser através de concessão de benefício, que aí é a atuação na política de renda. Pode ser
atuação de aumento do meio circulante através da política monetária também, em que eu citei, por exemplo, em 2008, né, através de concessão de crédito facilitado ou aumento dos incentivos para a concessão de crédito para aplicação em determinados setores. Então, esses são os dois mais comuns, tá? São os dois mais comuns. Ou então, renúncia fiscal também através, né, das políticas fiscais. O governo também pode fazer renúncia fiscal de alguns impostos para poder manter a economia funcionando, manter os agentes econômicos atuando em determinado setor. Combinado? A gente se vê na próxima aula, onde nós vamos falar sobre a última aula das políticas de governo, das políticas econômicas, que nós vamos falar sobre o Copom, que é um órgão importantíssimo para nós entendermos o funcionamento da economia, para nós entendermos a remuneração de investimentos ou o juro sobre a concessão de crédito. Então fica aí, fica ligado, a gente volta em seguida. Tchau, tchau.